O Instituto Datafolha divulgou na última quinta-feira nova pesquisa eleitoral. É o primeiro levantamento após a oficialização das chapas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do atual inquilino do Planalto, Jair Bolsonaro, do PL. Pelo levantamento, Lula tem 47% e mantém chance de vitória no primeiro turno. O levantamento mostra Lula com 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Boa noite, Marcos Coimbra. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer falar contigo. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Marcos, a gente já havia falado contigo, aliás, há mais de um mês sobre pesquisas e tal. E você, naquela oportunidade, já tinha trazido um levantamento para a gente da estabilização das pesquisas. Na quinta-feira, a Datafolha trouxe um novo levantamento que também mostra uma certa estabilidade, né? Mostrando o ex-presidente Lula aí com 47 pontos de intenção de votos, 18 pontos à frente de Bolsonaro. Esses números, Marcos, mostram o quê? Sinalizam que é possível uma vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno? Não é isso? O que você pode falar para a gente? Olha, mostram que passou-se mais um mês das últimas pesquisas. O próprio Datafolha havia feito pesquisa no final de junho. Passou-se mais um mês e nada que o governo tenha feito, nada que o Bolsonaro tenha feito como candidato, melhorou as condições de disputa eleitoral para ele. A vantagem de Lula permanece muito folgada. É a maior vantagem que a gente já teve em eleições parecidas no Brasil. E sugere que nós temos realmente um grande favorito, e esse favoritismo vai aumentando à medida que o tempo vai passando e vai tendo pouco tempo, e as estratégias, as tentativas de redução dessa vantagem dele da parte de Bolsonaro não produziram resultado. Será que ainda vão produzir? Até agora, a gente sabe que não produziram. Eu, francamente, considero que essa pesquisa foi muito favorável a Lula, não pelos números, mas é porque nós já estamos há 2 meses da eleição. Parece que é muito tempo, mas não é. Nós estamos há apenas 2 meses da eleição, a vantagem dele se mantém e mais um mês se passou sem que Bolsonaro conseguisse melhorar o cenário para ele. Uhum. Coimbra, queria lhe perguntar sobre a pesquisa espontânea. Aquela pesquisa em que o entrevistado ele diz a indicação de voto possível sem que seja dada uma lista para ele, né? E o ex-presidente Lula, agora já candidato oficializado, ele aparece com 38%. Considerando isso que você falou, a gente está há 2 meses do pleito, mas, na verdade, o processo eleitoral, a propaganda eleitoral ainda não começou oficialmente. Então, o que a gente pode analisar sobre esse dado? Qual a sua visão sobre esse dado? Nós, ao longo dos anos, nós estamos reduzindo o tempo e a quantidade de espaço que resta para a propaganda eleitoral. Nós já tivemos eleições em que havia 3 meses de propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio. E os candidatos tinham 1 hora que dividiam entre si todos os dias da semana, incluindo o sábado e o domingo. Então, nós já tivemos um período, logo depois da redemocratização, em que o sistema político considerou que era bom que todo mundo tivesse muita informação. Eu, pessoalmente, concordo com isso. Ao longo dos anos, foi diminuindo. E foi diminuindo até chegar ao padrão que nós vamos ter na eleição deste ano. Apenas 30 dias, com propaganda dia sim, dia não, sem incluir o fim de semana. E o tempo total para todos os candidatos somados foi reduzido para 20 minutos. Sinceramente, a cada eleição, o tamanho e a influência da propaganda eleitoral na televisão e no rádio diminui. Então, o que é bom para quem está na frente e é muito ruim para quem precisa crescer, ou pelo menos tentar crescer, que é o caso do Bolsonaro este ano. Então, ao contrário de eleições passadas,
eu acredito que nesta eleição nós vamos ter muito pouca influência de televisão e do rádio na eleição presidencial. Não estou falando das outras, porque enquanto que na eleição presidencial o eleitorado já está muito decidido, nas pesquisas passa de 70% o total de decisão, e quando você vai no eleitorado de Lula e de Bolsonaro, você constata que, no caso de ambos, as pessoas que dizem que vão votar neles, a proporção passa de 80%. Então, o eleitorado de Lula já está 80% decidido. Assim, quase a mesma coisa para Bolsonaro. O que tem menos decisão é o eleitor do Ciro. E é por isso que muita gente imagina que daqui até o dia 2, até a data do primeiro turno, pode haver uma migração desse eleitor de Ciro, indeciso, não definido por ele, que pode provavelmente passar para Lula. Essa que seria a grande confirmação da chance que essa pesquisa mantém das vitórias de Lula no primeiro turno. Coimbra, esse levantamento mais recente, agora do final de julho, o Datafolha mostra o ex-presidente Lula com 52% dos votos válidos e mais de 70%, 71% do eleitorado dizendo que já está definido o seu voto, não muda mais. Neste cenário atual, o Ciro Gomes seria o fiel da balança para a solidificação de uma vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula? Sim, não ele. O eleitor que está pensando em votar nele. Ele próprio já deu mais de uma vez demonstrações de que acha que ele tem a posição mais correta do mundo e não pretende mudar. Mas isso é a opinião dele. E a opinião dele, neste momento, está sendo questionada até por integrantes da sua família. O grupo político deles no Ceará acabou de fazer uma coisa que o irmão dele, ex-governador, senador, achou errado, que foi brigar com o PT na hora de escolher o candidato ao governo do estado do Ceará, que eles vêm governando, dividindo tarefas há muito tempo. Então o Ciro é uma pessoa com o jeito dele ser. Mas o eleitor do Ciro não. Existe uma parcela de eleitorado do Ciro, que é o que parece, vai fazer o que ele, Ciro, indicar. Mas nas pesquisas o que você vê é que mais da metade do eleitorado do Ciro, então esses 8 pontos que ele tem, 9, 7, por aí, metade, 3, 4, 4,5% do eleitorado que está com o Ciro neste momento, não tem certeza se vai ficar com o Ciro. É por isso que é dali que pode sair o grande fator, mas não é só dali, ainda há uma parcela de eleitorado de outros candidatos que também está pensando nisso. Você vê se o Janones, o André Janones, que é um deputado ligado ao movimento de caminhoneiros, mas não é bolsonarista. O eleitorado, o Janones está cogitando, e vem falando publicamente, que votará em Lula no segundo turno, e tem uma conversa em andamento aí. Ou seja, não é que eu estou dizendo que vai acontecer, só estou dizendo é que não é a única chance de uma confirmação da vitória do Lula no primeiro turno. Não é a única confirmação, não é só o movimento de eleitores de Ciro. Há outras coisas que podem contribuir, considerando que Lula já tem, na média das pesquisas presenciais, ele já tem 3 meses que ele vem se mantendo sempre acima da possibilidade de vitória no primeiro turno. Pequena, 52, 53, 54, ele vem se mantendo nessa faixa, ainda é insuficiente para você dizer assim, vai ser, mas já é uma indicação de que ele já reúne, talvez sozinho, o potencial de vitória no primeiro turno, ainda havendo essa chance de migração, de um voto útil, como se diz, de eleitores de Ciro e de outros candidatos. Uhum. Coimbra, gostaria de escutá-lo agora sobre o eleitorado jovem. Essa faixa etária de 16 a 29 anos, 51% já disse que indica voto no candidato e no ex-presidente Lula, né? Agora já candidato. Essa é uma população
que nos governos do Lula ou era muito criança ou muito jovem, não votava. O que explica essa intenção de 51% dessa faixa etária para o ex-presidente Lula? Qual que é a sua análise sobre esse dado? Eu acho que tem a ver com os mesmos fatores que explicam a grande vantagem que Lula tem no universo do eleitorado. Tem a ver com as qualidades do Lula, perceptíveis pelas pessoas. O cara legal, uma pessoa de bons sentimentos, se relaciona bem com todo mundo, compreende as pessoas, fez um bom governo, ele tem muitas qualidades aos olhos das pessoas que o admiram. E também tem a ver com os defeitos óbvios do senhor Jair Bolsonaro, que é um péssimo presidente, na opinião da maioria das pessoas, é o pior presidente que já teve no Brasil, tem uma pauta extremamente antipopular em várias questões. Então, eu acho que é natural que os jovens que tendem a ter uma certa, vamos dizer assim, posições mais explícitas, mais corajosas, sejam mais anti-Bolsonaro do que a média da população. Eu não vi com nenhuma surpresa esse resultado. Acho que Bolsonaro faz por merecer essa baixa intenção de voto entre jovens, entre mulheres, entre negros, entre pessoas LGBTQIA+. É só olhar a intenção de voto desse tipo de eleitor, desse tipo de cidadão, que foi extremamente humilhado, maltratado, desrespeitado nesse governo. Como todo mundo sabe, né, que entre as mulheres votam muito menos em Bolsonaro do que os homens. Os negros votam muito mais em Lula do que a média da população. Na recente marcha LGBT em São Paulo, foi feita uma pesquisa lá entre as pessoas que participaram do evento. Lula tinha 95% da intenção de voto. É natural que seja, porque o Bolsonaro sempre foi um sujeito que não respeitou, fez tudo que podia para prejudicar. Então, imaginar que as pessoas iriam votar nele não faz sentido. Então, qualidades de Lula, defeitos de Bolsonaro é sempre a razão. Somado, no caso, a essa militância mais intensa que a juventude geralmente possui. Coimbra, eu queria te ouvir agora sobre uns fatos que vêm repercutindo aí nas últimas 2 semanas. Um fato deles, reunião de bolsonaros com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. Na convenção do PL, que oficializou Bolsonaro candidato pelo PL, mais ataques ao judiciário, à democracia e conclamando seus seguidores para 7 de setembro. As centrais sindicais, movimentos sociais vão às ruas, prometem nas ruas também defender a democracia, defender o Estado democrático, defender o sistema eleitoral. A minha pergunta, esses fatos em si podem alterar a mudança de voto? Queria te ouvir sobre essa questão. Eu acho que sim, embora, como vocês estavam acabando de sublinhar, nós tenhamos níveis de decisão muito elevados. As pessoas estão acompanhando com atenção, com interesse a eleição, na medida do possível. Gente, especialmente mais pobres, de famílias mais pobres, tem muitas coisas que se preocupar na vida e não tem tanto tempo para dedicar a esse tipo de assunto. Mas, no geral, as pessoas estão interessadas. Mas nós ainda temos uma parcela que está tomando sua decisão final. E eu acho que essas parcelas é que são as que podem fazer com que a eleição, a favoritismo de Lula, não mude. O que pode fazer é que nós tenhamos a antecipação da decisão de algumas pessoas. E eu acho que o Bolsonaro tem feito coisas tão absurdas que é possível que ele tenha aumentado a propensão a votar no Lula de pessoas que até não necessariamente são simpatizantes do PT. É só ver a reação agora provocada por esse circo lamentável que o Bolsonaro arrumou com os embaixadores na semana passada e ver que quase que o universo da sociedade brasileira repudiou aquilo. Então, empresários, professores, advogados,
sei lá, técnico da ABIN, delegado da Polícia Federal. Quem que está ficando com o Bolsonaro? Sei lá, uma turma meio amalucada desses aí que diz que vai matar, que vai atirar. Não é tão diferente de outras ditaduras, outros ditadores, autocratas de direita no mundo afora, que vão chegando no final com um resto de opinião. Pode ser briguenta, pode ser violenta, mas é pequena. Então, a grande maioria da sociedade está cada vez se afastando mais do bolsonarismo. Eu acho que esse momento lá com os embaixadores foi simbólico disso. Para muita gente, foi uma espécie de gota d'água. Quando você chega a esse ponto de ter um presidente da República que ataca as instituições do seu país perante pessoas que não têm nada a ver com isso. O embaixador de um país, sei lá, da América do Sul, da África, da Ásia, tem a ver com as opiniões de Bolsonaro sobre o judiciário no Brasil. É sem pé nem cabeça. Ele ia atacar nominalmente ministro do Supremo perante pessoas que tem um embaixador ali que acabou de chegar no Brasil e que vai embora daqui a pouco. Eles são funcionários públicos dos seus países, cuidando dos interesses do país. Não tem nada a ver com essas bobajadas de Bolsonaro. E eu nem sei quem são esses tais generais que recomendaram que ele fizesse esse circo inútil e que só serviu para desgastá-lo perante uma parcela da opinião pública brasileira que tinha restrições a ele, mas tudo tem a tal da gota d'água. E eu acho que para muita gente esse evento foi a gota d'água. E acho que ajuda a levar eleitores menos simpáticos ao PT, menos simpáticos a Lula, até a dizer assim, desta vez eu vou votar pela primeira vez no PT. É como a gente viu, até empresários conhecidos que publicaram artigos exatamente com esse espírito. Assim, eu nunca votei no PT, mas vou votar este ano, porque esse cara não dá. E eu acho que esses gestos do bolsonarismo nessa ânsia de reverter a vantagem de Lula ajudam a aumentar a possibilidade de que tenhamos uma decisão mais rápida e tenhamos também, que é muito importante, a desmoralização da reação contrária desse resto bolsonarista que está ficando menor e às vezes mais radicalizado. Então, desmoraliza a defesa do bolsonarismo porque o bolsonarismo se desmoralizou. Uhum. É isso, então. Conversamos com o Marcos Coimbra, que é sociólogo e diretor do Instituto Vox Populi. Coimbra, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Revista. Obrigado a vocês, uma boa noite. Abraço, Coimbra.